Oi, pessoal. Este é o Virando a Página. E nesta edição eu estou recebendo muito honrado o Fábio de Jesus, que é presidente da ONG Arco-Íris aqui em Ribeirão Preto e é também membro da Rede Gay Brasil, em âmbito nacional. O Fábio também é conselheiro municipal no Conselho de Combate à LGBTfobia e também secretário municipal do PT para as políticas LGBT. O Fábio está aqui conosco nesse dia 17 de maio, que é o dia em que se comemora a luta contra a LGBTfobia em âmbito mundial, e é, portanto, com ele que nós vamos discutir as questões referentes a essa temática, que é, como se sabe, uma pauta importante para os partidos de esquerda e deveria ser importante para todos os partidos, porque se trata de uma questão de direitos fundamentais, de dignidade da pessoa humana. E, portanto, é com o Fábio, que tem uma militância no âmbito nacional, naturalmente também no âmbito local, e tem, sobretudo, um profundo conhecimento acerca dos direitos, mas também das lutas que vêm sendo travadas nessa área em todo o Brasil. Fábio, estamos muito honrados com a sua presença aqui. Honrado estou eu, Machado, por fazer essa live num dia tão importante como esse, que é o dia que a gente celebra a luta de, pelo menos, viver num país igualitário de fato. Hoje o Brasil é o país que mais mata LGBT, nós estamos em primeiro lugar no mundo, que é o país que mais assassina a população LGBT. Então, é um dia de se comemorar contra toda forma de preconceito e toda luta para que nós vivemos uma sociedade igualitária de fato. Muito bem. Hoje, como todos sabem, 17 de maio, é o Dia Mundial da Luta contra a LGBTfobia. Este dia foi oficializado 17 de maio de 1990, quando a Organização Mundial de Saúde, tardiamente, resolveu tirar da sua lista de doenças mentais a homossexualidade. E, a partir dali, então, a militância oficializou aquele dia como sendo um dia de luta, porque foi também um dia de vitória, né? Em Ribeirão Preto, particularmente, tem uma lei da autoria da vereadora petista Fátima Rosa, que coloca no calendário oficial da cidade o dia 17 de maio como sendo o dia em que se comemora essa luta pela dignidade da população homossexual. Fábio, eu queria conversar com você inicialmente sobre algumas questões conceituais para esclarecer melhor o nosso público, que eu tenho certeza já está bem esclarecido, e depois, especificamente, conhecer aí as suas lutas, né, a sua militância. Pode ser assim? Pode. Ok. Então, Fábio, já é uma questão bem conceitual. Até 1990, portanto, até ontem, o que é um absurdo, né? A OMS considerava a expressão homossexual, a homossexualidade, como sendo um tipo de doença mental, né? E até então se falava em homossexualidade, homossexualismo, né? Causava essa confusão terminológica, né? E o termo homossexualismo, claramente, ele tem uma carga negativa, né? Que estigmatiza, né? É assim mesmo, Fábio? O termo homossexualidade hoje prevalece, se sobrepõe, o preconceito ainda mantém essa linguagem violenta.
como que, nesse particular, as coisas andaram de 1990 para cá? Então, na verdade, a homossexualidade, ela sempre existiu desde os tempos dos tempos, né? Ela sempre existiu, mas sempre foi jogada dentro do armário. Por isso que quando a gente fala, a gente sai do armário, é quando a gente nos liberta e fala que nós existimos para a sociedade, né? Porém, a gente não pode esquecer que desde lá, várias caixinhas de identidade de gênero vieram, e por isso que a letra da sigla LGBT aumentou. Porque naquela época nós só usávamos o termo GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, né? Porém, aí veio as outras caixas de identidade de gênero, que nós tivemos que mudar a sigla para LGBTQI, que na verdade L significa as mulheres lésbicas, o G significa os homens gays, o B significa os homens e mulheres bissexuais que têm o prazer de sair com os dois sexos, tanto o mesmo sexo quanto o sexo oposto. Temos o T, que é de travestis, e mulheres trans e homens trans. E temos o I, que é intersex, que são pessoas assexuadas, que não se sente com vontade de fazer sexo, elas levam a vida sem fazer sexo, né? E tem o Q, que é o crossdress, que na verdade são homens casados, mas que, porém, eles heterossexuais. As mulheres deles aceitam a sexualidade, o termo da identidade de gênero, mas, porém, eles se sentem bem se vestindo de mulher. Mas, porém, ele mantém a relação de heterossexuais. Mas é uma identidade que está dentro do movimento LGBT. E existe o mais significa os que são heterossexuais, que é a maioria dentro da sociedade brasileira. Então, na verdade, a nossa caixinha de letras, ela cresceu no âmbito da questão da sexualidade humana, né? E a gente não pode esquecer, há 30 anos atrás, nós saímos da lista de doentes mentais, mas, porém, as travestis e os homens trans e as mulheres trans eram consideradas doente mental até um ano atrás. E faz um ano, agora, porque foi no dia 17 de maio, foi no mesma data, o ano passado, que as mulheres travestis e transexuais e os homens trans saíram da lista também de doentes mentais. Entendeu? Porque até então, 30 anos atrás, era só os homens gays e as mulheres lésbicas que eram da lista de doentes mentais. Porém, aí tivemos uma luta árdua para que a gente conseguisse que mulheres travestis e homens trans e mulheres trans saísse também da lista de doentes mentais, como agora fez um ano dessa decisão da Organização Mundial de Saúde da retirada de travestis, mulheres trans e homens trans da lista. Bem, quer dizer que há um leque, digamos, né, da diversidade sexual e que tem sido objeto de muita repressão, né, Fábio? Você avalia que depois dessas lutas, desses movimentos todos, o preconceito contra essa diversidade sexual toda, seja ela qual for a maneira de expressão sexual da pessoa, você avalia que isso está sendo mais bem tratado, que o preconceito teria, portanto, ou está diminuindo, mesmo? Como você avalia o cenário atual? Então, o cenário atual não é muito alegre para a população LGBT. Nos governos Lula e Dilma,
foram construídas as políticas públicas LGBT, que na atual gestão desse governo fascista, machista, LGBTfóbico, vem destruindo todas as nossas políticas LGBT. No governo Lula e Dilma foi se criado o Brasil Sem Homofobia, que era um projeto juntamente com o governo federal e o Ministério de Direitos Humanos, que mapeava as violências LGBT no Brasil. Depois se criou o atendimento pelo SUS da cirurgia de readequação sexual de mulheres travestis, de mulheres trans, né? Que o SUS começou a atender essa demanda e foi nos nossos governos que nós conseguimos essas políticas públicas. Além disso, nós conseguimos a Coordenadoria de Diversidade Sexual, que é a Coordenadoria LGBT, que foi também no governo Lula e Dilma. E depois, no governo Dilma, foi criado o Conselho Nacional LGBT, que hoje esse conselho não existe. E eu fiz parte desse conselho, fui conselheiro nacional na gestão da Dilma, na cadeira de homens gays. Depois que nós sofremos o golpe da Dilma, na questão do golpe que aconteceu com a nossa presidenta, nós decidimos que nós não íamos fazer parte do Conselho Nacional, porque a gente não queria legitimar um governo que tinha dado o golpe numa presidente eleita legitimamente e tirada às preces do governo. Isso foi uma aliança onde a gente fez com todos os movimentos sociais e o Conselho esvaziou na gestão do Michel Temer. Aí o Conselho esvaziou, ficou parado. Nessa gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, foi extinguida o Conselho Nacional LGBT. Ele não existe. Há uma forma do governo fazer o quê? Criar um novo Conselho Nacional. Mas, olha só o autoritarismo desse governo. Ele quer que volte o Conselho LGBT, mas com 3 cadeiras da sociedade civil, sendo que as 3 cadeiras da sociedade civil nós teríamos que nos mandar o nosso histórico e o governo selecionar quem eles vão escolher para assumir essas cadeiras. Então, não é um modo democrático de que se faça uma eleição para que nós conseguimos ser eleito e assumir a cadeira. E sim o governo escolher quem vai sentar nessas 3 cadeiras representando a sociedade civil. E lógico que a gente sabe que ele vai pôr grupos conservadores, como esse próprio grupo aí, que nas manifestações, eu esqueci o nome agora, o MBL, né, que lançou um grupo LGBT, mas nesse grupo LGBT, nesse lançamento, para você fazer parte, você tem que ser discreto, você não pode ser afeminado, você não pode dar pinta, você tem que ser sigiloso para fazer parte do grupo LGBTQI do MBL hoje. Então, quer dizer, um grupo conservador discriminando a própria população LGBT de não entrar para discutir políticas públicas LGBT para a nossa população LGBT hoje. Fábio, você lembrou aí da extinção do Conselho Nacional, né, LGBT pelo atual governo, e o Bolsonaro também, por medida provisória, retirou as políticas públicas pró-LGBT das diretrizes nacionais de direitos humanos. Quer dizer, sinalizando que o direito de expressão sexual, né, não é um direito fundamental, né, o que atinge a dignidade das pessoas.
Esse governo, como você disse, é um governo homofóbico, né, reacionário, ultradireitista. Depois dessas medidas aí contra a comunidade LGBT, você sente que a discriminação, até a perseguição, a violência, você disse que o Brasil é o que mais mata LGBT no mundo. Você sente que isso piorou, aumentou, Fábio? Nos nossos governos, Machado, era a cada 24 horas um LGBT assassinado no país. Hoje, com os discursos de ódio do atual presidente da República, a cada 16 horas um LGBT é assassinado no país. E agora, mais com esse isolamento social que a gente está vivendo do Covid, aumentou as agressões da população LGBT. Porque a gente tem vários tipos de expressão da questão da LGBTfobia. E hoje a gente vê que a maioria do preconceito vem de dentro da própria família. E com esses discursos de ódio do atual presidente, o próprio discurso que ele fala que em várias redes sociais, que a mãe e o pai têm que bater no seu filho se tiver algum trejeito estranho de viadinho. Então, isso daí, ele está incentivando os pais a espancarem seus filhos pela sua orientação sexual. E aí, tem muitos LGBT sendo expulsos de casa. Ribeirão Preto, para você ter noção, agora eu vou puxar um pouco a questão política de Ribeirão Preto, é uma vergonha, nós não temos políticas públicas LGBT na cidade. Nós somos a cidade mais atrasada em políticas públicas LGBT. Enquanto outras cidades menores, como Araraquara, como Sertãozinho, como Jabuticabal e outras cidades já têm suas coordenadorias LGBTs, já têm os seus órgãos públicos para discutir a política LGBT. Em Ribeirão Preto não existe nenhum órgão. O único órgão que se existe é o Conselho Municipal de Diversidade Sexual e o Centro de Cidadania LGBT, que está para ser inaugurado, mas não é com verba do governo, é com uma emenda parlamentar do nosso deputado federal Newton Tato, que conseguiu uma emenda de R$100 mil para a gente pagar profissionais para atender a população LGBT. Falta políticas públicas na nossa cidade de coordenadoria LGBT, falta políticas públicas de um centro de cidadania LGBT que está para ser inaugurado, e essa política foi feita pelo nosso deputado Newton Tato, através da emenda que ele mandou. Falta uma casa-abrigo para a população LGBT, porque nós temos muitos moradores LGBTs de rua, e quando eles chegam no CETREM, eles não são tratados como tem que ser tratados. Muitos têm violação de direito. As travestis e transexuais são jogadas na ala de homens, moradores de rua, que quando chega dentro do CETREM é estrupada, espancada, muitas delas. Então, assim, não existe uma política municipal de acessibilidade para a população LGBT nesse momento. Há um retrocesso nas políticas públicas, muito retrocesso. A retirada do dinheiro da parada LGBT, da realização de todos os anos, que quem colocou essa lei foi a ex-vereadora Fátima Rosa, oficializando a parada LGBT no calendário da cidade, e nós tínhamos uma verba para a realização da parada LGBT de Ribeirão Preto, e nesse governo, desde quando esse governo entrou, ele retirou esse dinheiro que é de direito para a realização da parada LGBT em Ribeirão Preto. Então, nós não temos nenhuma política pública. Esse governo é um governo que retira direitos e não quer saber da população LGBT da cidade de Ribeirão Preto. Fábio, por falar na nossa realidade local, eu queria perguntar a sua opinião. Você acha que Ribeirão Preto precisaria criar uma coordenadoria das políticas para o segmento, né, dos homossexuais, LGBT, QI, etc.,
ou bastaria, ou seria necessário mesmo uma secretaria, e também no campo da saúde, né, das doenças sexualmente transmissíveis e tal, que mecanismo você imagina que Ribeirão Preto precisaria criar para tanto assegurar a dignidade, os direitos fundamentais da população homossexual e o que precisaria ser criado para atender, especialmente num momento desse, né, a saúde dessa população? Então, na verdade, na questão da coordenadoria LGBT, na verdade, a gente não queria secretaria, a gente queria coordenadoria. E aí eu vou além dessa política. Eu acho que não tem que ser só criada a coordenadoria LGBT, tem que se criar a Secretaria de Direitos Humanos, onde a gente abrigaria coordenadoria LGBT, coordenadoria de defesa da mulher, coordenadoria de promoção da igualdade racial, coordenadoria do deficiente, coordenadoria da criança e do adolescente, que não existe, todas essas coordenadorias que a gente tem dentro do leque da Secretaria de Direitos Humanos. Porque a partir do momento que você cria, e isso deveria ter sido criado há muito tempo, porque a questão LGBT ela é jogada dentro da Secretaria de Assistência Social, como a questão do direito da mulher, do deficiente. E a assistência social não tem nada a ver com a questão dos direitos humanos dessas pessoas. Porque nós estamos falando de dignidade humana, de direito e deveres. Todas as populações têm os seus direitos, mas têm os seus deveres. E a humanidade, a Carta Universal dos Direitos Humanos, ela coloca todas as pessoas nesse contexto do direito contra qualquer tipo de discriminação. Então, eu acho que tem que ser criada uma Secretaria de Direitos Humanos, onde a gente colocaria todas essas coordenadorias dentro dessa pasta da Secretaria de Direitos Humanos. Que, dentro da política da Secretaria de Direitos Humanos, nós teríamos esses braços para fortalecer a questão da dignidade humana hoje. Além disso, da questão da saúde, eu gostaria de frisar que a gente tinha que fazer a questão da saúde integral da população LGBT. Porque a gente não pode esquecer que a gente não tem que ficar dentro da caixinha da questão de DST/AIDS, porque todos os LGBTs têm todos os tipos de doença. Então, a gente tem que pensar numa saúde integral, entendeu? Onde essa saúde integral existia o comitê que foi extinto nesse governo do Duarte Nogueira, mas as gestões passadas existia, que foi projeto do nosso governo da Dilma. A Dilma criou a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que era um comitê de saúde integral, onde existia metade da sociedade civil representada e metade dos órgãos do Ministério da Saúde. E dentro dessa política que a presidenta Dilma criou, ela criou os comitês. Qual foram os comitês? Existiu o Comitê Nacional, os comitês estaduais e os comitês municipais. Cada comitê fazia o seu processo de eleição para as cadeiras da sociedade civil e a Secretaria de Saúde designava profissionais de saúde para fazer parte desse comitê. Então, dentro desse comitê existia a Coordenadoria da Saúde do Homem, a Coordenadoria da Saúde da Mulher, o Programa de DST/AIDS, o Programa de Tuberculose, o Programa de Saúde Básica da Família, o Programa da Saúde da Família, vários outros programas onde a gente discutia as políticas públicas de necessidade da população LGBT para ingressar na questão da saúde pública LGBT. Ribeirão Preto, nós somos referência na saúde de mulheres trans e travestis e transexuais, na questão da homoterapia, que hoje o HC tem um ambulatório de sexualidade humana, mas Ribeirão Preto não tem, que é importantíssimo essa política de saúde
para as mulheres travestis transexuais, porque muitas, Machado, coloca silicone industrial. E o silicone industrial, quando ele desce, muitas travestis transexuais morrem, porque dá infecção generalizada, entendeu? E aí, o município tinha que criar um ambulatório de saúde para as travestis transexuais, para a gente, junto com médicos, dar a questão da homoterapia para essas mulheres travestis transexuais, para elas não se matarem, porque muitas se matam colocando em silicone industrial, que não é encomendado pela Anvisa, entendeu? Por que muitas colocam silicone industrial? Porque não existe uma política pública de saúde para essas mulheres travestis transexuais no município de Ribeirão Preto. Existe no HC, mas as filas são homéricas. Por quê? O ambulatório de saúde e sexualidade humana do HC, ele atende não só Ribeirão Preto, ele atende todas as cidades da região. Então, super lota o serviço. E Ribeirão Preto é uma cidade muito grande e que a gente tem muitas mulheres travestis e transexuais precisando desse tratamento. E a gente não tem esse tratamento. Não existe nenhuma política pública de saúde para as populações de vulnerabilidade social que nós precisamos ter. É isso. Muito bem. Fábio, nós estamos aqui sendo acompanhados por muita gente, viu? Eu vou mencionar aqui apenas alguns por amostragem que estão parabenizando você, parabenizando o volume de informação que você tem sobre as políticas, sobre os direitos, não só no âmbito local, mas também no âmbito nacional. Algumas se dizem mesmo aqui impressionadas com a abrangência do seu conhecimento nessa área, tá? Então, eu resumo assim os comentários, vou mencionar alguns nomes aqui que talvez até você conheça. A Karina, a Cláudia Santos, o Nelson Dimas, parabeniza também o blog Calçadão, o Caio Siqueira, a Thaís Araújo, Flávia Mesiaro, Dair Silva, Juliana Machado, Helena Assis, o pré-candidato a vereador Fernando Tremura, o Jorge Neto, Arroz, o Dovilho, o Odair Silva, Márcia Rosseto, Cássia Leone, Luciana Parada, Cláudia Gomes, Caio, Clara. Portanto, tem muita gente acompanhando aqui o nosso bate-papo, e alguns estão dizendo que, de fato, está sendo muito esclarecedor e que a sua intervenção está sendo uma verdadeira aula. Eu queria te passar isso para você se sentir encorajado e estimulado a prosseguir nessa luta, né? A Márcia Rosseto está até lembrando aqui, Fábio, pedindo que eu pergunte a você quais as dificuldades que vocês têm para organizar as paradas gays, se vocês têm algum apoio institucional, quem é que apoia essa organização toda. E a última, me parece que foi um sucesso, se eu não estou enganado, mais de 20 mil pessoas. É isso mesmo, Fábio? Na verdade, o último foi o Carna Gay, né, que a gente fez, que deu mais de 20 mil pessoas lá no Morro de São Bento. Porém, o Machado, não existe uma política de incentivo cultural para a população LGBT. E aqui eu gostaria de agradecer a Márcia, porque a Márcia é uma guerreira, a Márcia sempre trabalhou junto com a gente, voluntariamente, muitas vezes, porque nós não tínhamos recursos para pagar o trabalho dela, e ela sempre lutadora e guerreira, sempre nos deu uma mão muito grande nas organizações da parada LGBT. Então, eu gostaria de ter um carinho muito grande pela Márcia Rosseto. E aí, o que acontece? Nós não temos nenhum incentivo, como eu te falei. Na gestão da ex-vereadora Fátima Rosa, antes dela terminar o mandato dela, ela fez uma lei oficializando no calendário oficial da cidade de Ribeirão Preto, oficializando a parada LGBT do orgulho LGBT de Ribeirão Preto, no calendário. Além disso, os vereadores, eles tinham na época, eu não sei agora nessas gestões, porque tudo muda,
mas naquela época os vereadores tinham indicação de emenda para o orçamento. Então, tipo assim, o vereador indicava algumas emendas que ele tinha direito, né? E aí aquelas emendas ia para determinada política pública, né? Porém, antes dela sair do mandato dela, na época era o prefeito Gasparini, ela colocou uma emenda parlamentar de 15 mil reais para a parada LGBT. Que aí, no ano seguinte, a ex-prefeita Darcy Vera assumiu o cargo e aprovou essa emenda, mantendo essa emenda do começo da gestão dela até o final da gestão dela. Então, assim, nos 8 anos do governo da Darcy Vera, nós tínhamos essa ajuda que, por lei, obrigava os governos a nos ajudar com essa ajuda de 15 mil reais para realizar a parada. Porém, a parada é mais cara ainda, mas a gente tinha outros parceiros que nos ajudavam para a realização da parada. O que aconteceu? Entrou a gestão do Duarte Nogueira. Depois que ele entrou na gestão do Duarte Nogueira, nós não tivemos mais esse recurso. Foi cortado. Nós entramos no Ministério Público. O Ministério Público, até hoje, se eu não me engano, tem uma ação contra a prefeitura por causa do corte de verba que ele tirou da cultura, não só do nosso evento, mas de todos os eventos que aconteciam na cidade, como o Tanabata, o Festa Itália, o Carnaval de Ribeirão Preto, que não existe mais, que é uma cultura popular que ele tirou das escolas de samba, desde a gestão que vem vindo. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que não conseguimos. Então, todas as paradas que a gente realiza através de patrocinadores ou através de editais que a gente participa do governo do estado. Que esse ano nós fomos aprovados no edital do governo do estado, que é o Mais Orgulhos, que o governo dá um trio elétrico e um artista. Mas o resto das outras estruturas, nós temos que correr atrás dessa política pública. Então, o que a gente vê? A gente vê a mesma coisa do Carnegie. O Carnegie nós fizemos na raça e na coragem, com toda a questão de patrocínio, de doação. Se não fossem os nossos parceiros, como o Ribeirão Shop, que patrocina todo ano, a Associação da Parada de São Paulo, que é uma das mais parceiras nossas, que é a maior parada do mundo, a gente não conseguiria fazer esses eventos. E é importante, Machado, dizer que fervo é luta. Porque as pessoas falam, os LGBTs vão ferver, vão fazer festa. Festa e fervo é luta, porque nós temos que mostrar a nossa cara para a sociedade. Nós temos que mostrar para a sociedade que o dia que a gente sai com a parada LGBT na rua, a gente está saindo para a sociedade dizendo: epa, nós existimos, nós pagamos impostos, nós somos cidadãos LGBTs, nós queremos os nossos direitos. Será que é difícil falar para a sociedade que nós queremos só amar, nós queremos só viver numa sociedade onde eu possa ter o meu companheiro, a minha companheira, os meus companheiros, ter o seu amor aos seus namorados, às suas namoradas, aos seus maridos, às suas mulheres? Será que isso é difícil? Ter menos ódio e mais amor na nossa bandeira? Por isso que nós somos alegres, por isso que a nossa bandeira é arco-íris. A nossa alegria é a nossa cultura. Então, a partir do momento que a gente sai na rua e saímos para a sociedade, dizemos: sociedade, nós existimos, sociedade, nós votamos, nós pagamos impostos, nós temos direito de amar livremente, aí é o dia que a gente celebra. E as paradas é o dia que a gente sai na rua para também reivindicar os nossos direitos e reivindicar a prefeitura municipal das políticas públicas que não existem no município. E é o dia também de sair na rua para agradecer o STF pela criminalização da LGBTfobia,
que isso era um papel dos deputados e senadores de criar o crime contra a LGBTfobia, mas o STF, sabendo do sofrimento da população LGBT, aprovou a criminalização da LGBTfobia até o Congresso tomar vergonha na cara e aprovar, porque nós somos cidadãos. A gente não quer que as pessoas legislem em questão de ódio e colocando religião em primeiro lugar. A gente quer amar. Nós temos o direito de ter famílias. E nós somos famílias, porque nós viemos de famílias héteras. E por que nós não podemos ter as nossas famílias? Então, assim, a gente só pede o respeito e a dignidade, porque amar não é pecado, amar é divino. Diga não à LGBTfobia e diga sim a todas as vidas que querem viver igualitariamente num país democrático e laico. Eu preciso te dizer, não vou mencionar os nomes todos aqui, tem uma lista grande, que as pessoas continuam se dizendo impressionada com a sua luta e com a explanação que você está fazendo nesse momento. E são pessoas de várias cidades, inclusive pessoas de outros estados, ou seja, do Brasil todo. Portanto, eu percebo que essa nossa conversa aqui tem uma significação institucional muito grande, né? E você está, de fato, prestando um grande serviço aí na luta contra o preconceito e em favor da dignidade e da democracia. Muitas pessoas aqui estão sublinhando aí essa sua competência para não só expor o problema, mas para assumir as bandeiras importantes, tá? Eu queria que você soubesse disso, porque eu acho que é muito significativo que pessoas do Brasil todo estejam te vendo agora e estejam solidárias com a sua luta. O Fábio, nesse momento de pandemia, em que todos estamos sofrendo com ela, eu imagino que também a população LGBT esteja enfrentando muitas dificuldades, né? Tem muitas pessoas, a Cássia Leone estava me lembrando, muitas pessoas da população LGBT que vivem em situação de rua. E Ribeirão Preto, por exemplo, como você sublinhou, não tem políticas nem de atendimento à saúde, nem de assistência, nem de implementação de direitos da população LGBT. Neste momento de pandemia, Fábio, há um sofrimento especial aí para a população LGBT? Então, o Machado, há um sofrimento muito grande. Até a gente começou uma campanha de solidariedade, que a gente continua com ela, porém, a essa campanha a gente sofreu muitos ataques homofóbicos, né? Até a gente divulgou a live da Pablo Vittar, não sei se você ficou sabendo, a Pablo Vittar fez uma live para ajudar algumas instituições que estavam fazendo um trabalho solidário juntamente com a Associação da Parada de São Paulo. E a única ONG que foi escolhida do interior de São Paulo foi a nossa, pelo trabalho que a gente já estava desenvolvendo desde o começo da pandemia. Nós somos a única instituição no Brasil que começou a campanha mais cedo de solidariedade para ajudar a população LGBT. Só nessa campanha a gente já ajudou mais de 350 famílias LGBT e famílias não LGBTs que também entraram no cadastro que a gente está fazendo de solidariedade para ajudar o próximo. Além disso, a gente tentou uma intervenção na Secretaria de Assistência Social em caráter da questão dos moradores LGBTs de rua, né? E uma das intervenções era que os LGBTs não fossem colocados dentro da ala, lá na Cava do Bosque, juntamente com moradores de ruas heterossexuais, porque muitos deles agridem a nossa população LGBT. Como eu te falei, o próprio CETREM tem mulheres trans que são jogadas na ala de homens e são estrupadas e espancadas por vários moradores de rua heterossexuais.
Então, o que, que acontece? Nós pedimos que a Secretaria de Assistência Social fizesse uma ala só para LGBT. Porém, esse pedido nosso não foi aceito, né? E aí a gente colocou o exemplo de São Paulo, porque São Paulo, não sei se você ficou sabendo, lá existe abrigos, porque lá eles não chamam igual a gente chama aqui o CETREM. Lá para eles é abrigos de moradores de rua, né? E na gestão do Fernando Haddad, nós criamos o abrigo de mulheres travestis e transexuais e o abrigo da população LGBT, que se manteve nesse governo que está atualmente. Por que, que a gente pediu aqui em Ribeirão Preto para que fosse feito isso? Porque muitos moradores de rua LGBTs não se sentem bem nessa abordagem que acontece da política de assistencialismo da assistência social. Porém, a gente não conseguiu essa ala separada. O discurso da prefeitura foi que a gente está discriminando e não tentando proteger, mas na nossa visão a gente não está discriminando, porque a gente sabe do preconceito, a gente sabe do ódio e a gente sabe da homofobia que a nossa população sofre todos os dias. Então, a partir do momento que você abre uma ala de abrigo para uma população que já está extremamente vulnerável dentro da sociedade, que todos os dias persegue e mata essa população, nós estamos protegendo e tendo a humanização dessas pessoas que vivem hoje em situação de rua. O Fábio, o nosso bate-papo está excelente, mas nós estamos aí sobre a hora, só que eu queria ainda fazer mais uma pergunta para você. Eu vejo que você tem uma militância muito forte, tanto em âmbito nacional, quanto no âmbito local, onde você preside a ONG Arco-Íris. E eu vejo que essa sua militância, ela te politizou bastante, né? Você acumulou um conhecimento impressionante acerca de direitos, de lutas, de políticas para a população LGBT. E eu sei que você era uma pessoa um pouco mais tímida, um pouco mais discreta, afastada dessas lutas, e depois que você se envolveu nessa luta, dá para ver que houve uma transformação, uma politização intensa, né? E, portanto, também um crescimento e uma transformação pessoal. Eu pergunto a você, você tem essa militância na sociedade civil, né? E eu vejo que você está inscrito entre os pré-candidatos a vereadores em Ribeirão Preto. Você ainda mantém essa sua intenção de concorrer na eleição, e você acha que o campo político é também, ao lado do campo da sociedade civil, um campo onde você pode avançar com muitas conquistas, como, por exemplo, a ampliação da legislação protetora, das políticas municipais de proteção da população LGBT, você que faz a luta lá no campo da sociedade civil e das ONGs, está animado e acha que é importante fazer a luta também no campo político? Então, Machado, quando eu pus o meu nome à disposição para a pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores, foi pensando na população LGBT e na população de minorias. Porque quando a gente fala não só da população LGBT, a gente fala de outras populações. Quando eu comecei no movimento LGBT, eu comecei com 16 anos na minha história política, né? Na qual eu sofri homofobia dentro da minha própria escola estadual. E com tudo isso, eu tive um prejuízo muito grande na questão do meu desenvolvimento escolar, porque eu tive que abandonar a escola, porque eu era uma pessoa que ou eu ficava na escola, ou eu ficava na escola e seria morto dentro da escola pelo preconceito, ou eu saía da escola para me sobreviver e viver na sociedade. Porque se eu continuasse na escola, eu acho que eu não
estaria hoje aqui falando com você, porque eu estaria morto. Porque eu era o problema da escola. Para você ter noção, eu levava várias divergências, porque a escola não sabia lidar com a minha sexualidade. E naquela época, em 2005, 2004, nem se falava de diversidade sexual. E naquela época, os professores, pedagogos, diretores não sabia, não era preparado para lidar com a minha sexualidade, né? E por isso eu tive que abandonar os estudos e depois, mais velho, tive que fazer supletivo para me terminar meus estudos do ensino fundamental e médio. Porém, com tudo isso, me deu força para lutar. Porque além de você viver numa sociedade sendo gay, sendo negro e sendo pobre, é o dobro do preconceito dentro de uma sociedade que só pensa na questão dos bons costumes, da boa moral e dos bons costumes dentro da sociedade. Você tem que ser o padrão que a sociedade quer. Se você sair desse padrão, você não serve. Então eu criei forças, criei muitas forças. Muitos amigos meus que me conhecem sabem o quanto que eu fui guerreiro, porque teve momentos que eu já tentei até querer tirar a minha própria vida. E aí a gente tem que também falar da questão do suicídio de LGBTs que tiram suas vidas e que a culpa desses suicídios que essa população LGBT sofre é a culpa da sociedade que não dá oportunidade para nós, LGBTs, e não dá oportunidade de igualitário, como dá para outros gays brancos vivendo numa sociedade mais classe média. Então, nós que somos gays negros, nós temos que defender os nossos irmãos LGBTs, que aí é a questão da briga de classe, né? Que é a briga, quem tem mais poder é que consegue chegar onde que quer. Então, quando eu pus meu nome, e outra, quando você fala que eu era muito tímido, eu era tímido. Porém, eu me fortaleci, me tornei esse processo politizador que me tornou eu empoderado, politizado, eu devo muito ao Partido dos Trabalhadores, entendeu? Que também sofri dentro do partido algumas perseguições e alguns preconceitos, como todo mundo pode sofrer, entendeu? Porque a gente fala que a gente tem que resistir e existir para existir dentro da sociedade. Então, a partir do momento que eu criei coragem, que eu me empoderei, que eu participei de capacitações, que eu fui me formando, que eu fui fazendo formações políticas, que eu fui fazendo contatos com outros petistas LGBTs fora do PT de Ribeirão Preto, e comecei a me aperfeiçoar, a me tornar uma liderança, então eu devo muito às minhas manas LGBTs, aos meus manos LGBTs, a todos que me ajudaram nessa construção partidária e nessa construção de base de movimento social, de movimento que a gente vem lutando diariamente para que a gente lute numa sociedade igualitária. E eu acho que se a gente fazer a cadeira, se eu for eleito vereador, eu acho que vai ser um marco na história de Ribeirão Preto. Porque a partir do momento que a gente ter um gay, negro, pobre, vindo da periferia e mostrando a cara e a coragem dentro de uma Câmara que é totalmente conservadora, machista, LGBTfóbica, nós vamos vencer e nós vamos travar muitas e muitas lutas dentro do legislativo e juntamente com o executivo, com a sua pré-candidatura, que acreditamos que você vai chegar na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Fábio, você estava falando, estava me lembrando aqui, na situação, no âmbito carcerário, a situação também dos LGBT é uma situação de muito sofrimento com preconceito, repressão e violência, né? Você tem um rapidozinho, alguma notícia desse cenário, especificamente nos presídios? Então, nos presídios, o Machado, existia
uma política pública nas nossas gestões do Lula e da Dilma, né? Que era a diversidade sexual no cárcere, né? Porém, depois que esse governo assumiu, essa política acabou. Então, não sei se você viu no Fantástico a história de mulheres travestis transexuais. Não foi LGBT, só foram mulheres travestis transexuais. No cárcere, juntamente com o Drauzio Varela. Porém, o que aconteceu? Na verdade, nós não temos hoje nenhuma política de sensibilização dentro dos presídios, né? Existe, sim, uma política de respeito à identidade de gênero de mulheres travestis, transexuais ou homens trans, que quando são pegos em algum crime, porém, eles são colocados nas cadeias que as identidades de gênero deles, entendeu? É colocada. Vamos supor uma travesti, uma transexual. Se ela for presa, ela vai para uma cadeia feminina. Ela não vai para uma cadeia masculina. Agora, homens gays, mulheres lésbicas vão por cárcere normal. E muitos gays, às vezes, sofrem estupro dentro da cadeia. Muitos gays, às vezes, sofrem homofobia dentro da cadeia. Então, não existe uma política de sensibilização para tanto os profissionais quanto os próprios o próprio cárcere privado ali, né? Então, eu acho que a gente tem que avançar, né? Criar-se um módulo onde a própria população LGBT seja, como eu posso dizer, seja identificada e que as políticas públicas, como as coordenadorias dos municípios, que existia essa política pública municipal, dê suporte tanto para essa população LGBT quanto para a própria família, né? Para esse processo de politização, para a questão da sensibilização e de não ter o preconceito dentro do cárcere privado. Outra coisa que é de extrema importância falar nesse tema é não esquecer que os prefeitos, vereadores, comecem a criar mecanismos e políticas públicas para defender essa população no cárcere privado, que é esquecida pelas autoridades, porque não é lembrada. É lembrada quando é morta. Não sei se você viu o caso da Verônica, de São Paulo, que deu uma repercussão nacional, que foi uma travesti que foi arrancada a identidade de gênero dela num vídeo que os policiais rapam os cabelos dela, espanca ela, ela fica toda destroçada por um simples fato dela ser travesti e ela querer pedir para a polícia militar respeitar a identidade de gênero. E eles não respeitaram, dizendo que ela era homem, rasparam o cabelo dela, espancaram ela, torturaram ela. Esse caso, se você quiser, só se procurar no Google, caso Verônica. Foi um caso nacional, saiu em todas as mídias, foi um horror, foi um caso de direito de entrar com direitos humanos contra esses policiais. E aí você tira também o caso também aqui de Ribeirão Preto, que foi o caso nacional da Luana Barbosa, que foi abordada pela Polícia Militar, onde essa abordagem foi truculenta, entendeu? Dizendo que ela era traficante, etc. Ela não foi respeitada na identidade de gênero dela, porque ela queria ser revistada por uma mulher, e porém a polícia não aceitou o pedido dela e não respeitou a identidade de gênero dela e começou a espancar e veio a óbito. A Luana Barbosa era petista também, Machado, que até o nome da nossa secretaria LGBT é Luana Barbosa Vive, né? Então, ela era uma lésbica da periferia e que morreu na mão da opressão da polícia militar homofóbica e que vem com esse discurso totalmente contra a nossa população.
Então, a gente precisa pensar numa política pública de segurança mais humanizada e que aprenda a respeitar a identidade de gênero da população LGBT. Fábio, nós estamos aqui agora mesmo já no limite do horário. Como vejo que a sua intervenção foi muito didática, mais até foi pedagógica, eu queria te perguntar se você tem algum último recado, alguma coisa que eu não te perguntei, não suscitei, se você gostaria de fazer aí uma última fala. Eu acho que eu falei tudo, né? Mas eu acho que tem muito mais, porque a diversidade é uma caixinha de muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente vai avançar muito na questão de políticas públicas. E aí eu deixo minha mensagem final aí. Força para você, que a sua pré-candidatura seja uma candidatura de muita vitória e de muita luta, que você seja um candidato que leve, um pré-candidato nosso que leve a mensagem da população LGBT dentro do seu plano de governo. O que esses prefeitos não fizeram até hoje, esperamos que agora, juntamente com você, com essa força que a gente acredita, você por ser um ex-promotor e um ex-jurista, para nós alegra muito a sua presença como um pré-candidato, porque mostra que nós vamos fazer justiça social, principalmente justiça social para a população LGBT. E aí, para me encerrar, eu deixo minha mensagem, que eu sempre uso nas minhas palestras: amar não é pecado, amar é divino, diga não à LGBTfobia, diga sim a todas as vidas que querem viver num estado igualitário de fato, sem qualquer ódio, mais amor, por favor. E terminando aqui, Machado, eu queria deixar um abração para você e dizer que a gente está junto com você, todos os LGBTs, e vamos criar essa força, essa união, para que a gente consiga derrotar todos os ódios e todos esses homofóbicos e LGBTfóbicos que a gente tem no nosso município e no nosso país. E se você tem um LGBT, hoje abraça, diz que você ama ele, mostra o seu amor, mostra que você está junto com ele, que hoje é o dia que você tem que falar: amigo, eu te amo. Muito bem. Fábio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Virando a Página e dizer também que me sinto especialmente honrado em me somar a essa luta sua, que é, acima de tudo, uma luta legítima, né, pelo aprofundamento da cidadania da população LGBT, pela afirmação da identidade de gênero, pela afirmação da dignidade dessa população e contra o preconceito e a violência que a população LGBT, infelizmente, ainda sofre. Eu fico muito honrado em poder, modestamente, emprestar as minhas forças para essa luta que eu considero uma luta, como você disse, uma luta contra o ódio e a favor da inclusão e do amor. Eu fico especialmente grato com a sua presença e com a possibilidade de formar, junto com as suas fileiras, esse exército de luta contra tudo isso que infelicita essa nossa população. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado você, um abraço, boa tarde. Ok, boa tarde. Gente, essa foi mais uma edição do Virando a Página. Conversamos aqui com o Fábio de Jesus, que é presidente da ONG Arco-Íris, é também membro da ONG Nacional Gay Brasil, é conselheiro municipal e pré-candidato a vereador em Ribeirão Preto. Eu agradeço muito a participação de todos os que se manifestaram aqui, os que estão nos ouvindo, agradeço ao Blog Calçadão, aos nossos técnicos, Paulo Honório, a todos que estão nos ouvindo e vendo. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Virando a Página. Muito obrigado.